Olá a todos, bom dia, boa tarde. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Max, sou engraxate sapateiro. Galera, é o seguinte, trazer uma notícia para vocês aqui, que eles estão querendo acabar com a escala 6x1, galera. Eu acho que vocês já estão vendo essa notícia aí, inclusive a deputada Érica Hilton, né, levou essa proposta lá pro Congresso. Para mim seria ótimo, né, trabalhar 3x4 ou 4x3, ou não trabalhar nenhum dia, mas ganhar o valor. Aí eu pergunto pra você, nós brasileiros aqui, 80% do brasileiro vende o almoço pra comprar a janta. Essa é a realidade, diga-se de passagem, é um fato, né? Não tem como negar isso. Aí perguntaram pra essa deputada, Érica Hilton, qual seria, aonde ela embasou, né, essa proposta para poder levar lá ao Congresso. E segundo ela não tinha nenhum embasamento ainda, né, diga-se de passagem. A gente sabe que na Inglaterra, né, em alguns países aí de primeiro mundo, as pessoas trabalham menos, sim. Só que se for comparado com o salário brasileiro, que equivale aí a $200 aí, o salário mínimo, né, do brasileiro, que é R$1.400, R$1.200, e também tem o Bolsa Família, que é uma ajuda do governo para aquelas pessoas de baixa renda, diga-se de passagem. Então, o que eu queria trazer aqui para vocês é o seguinte: será que isto é viável para o Brasil? Será que isso é viável para a população brasileira? É uma pergunta que... É viável? Maravilha! Então é o seguinte, já vi um cidadão aqui que acha isso viável. Aí eu pergunto pra você, eu não estou aqui defendendo e nem apoiando, estou trazendo um fato para ouvir a população. Você concorda que para nós trabalhar 3x4 estaria ótimo? Por exemplo, um exemplo. Eu acredito que a produtividade do trabalho vem aumentando desde a época da Revolução Industrial. Sim. Com uma escala quase que progressão geométrica. Sim. Então a gente já teve um aumento de produtividade no entorno de 2, 3 vezes do que o mão de obra costumava trabalhar lá. Mas você não acha? Então você, ao mesmo tempo, você tem uma qualidade de vida muito parecida com o que a gente tinha nessa época da Revolução, e com uma redução só da época de 10 horas para 8 horas. Sim. Então se você na época 10 horas conseguia produzir a mesma coisa para sobreviver do que hoje necessitaria de 4 horas, por que a gente continua trabalhando 8 horas por dia? Então, a progressão da redução do tamanho do trabalho diário deveria ser proporcional com o aumento da produtividade. Mas aí você não acha que também isso poderia aumentar o custo? Por exemplo... Custo de quê? Por exemplo, se você trabalha 8 horas, um exemplo, aí você vai trabalhar 6, e aquelas outras 2 horas, por exemplo, para repor, você não acha que isso ia ter um aumento, por exemplo, na própria inflação dos custos ser mais alto? Então vamos fazer uma conta junto. Normalmente a margem bruta de uma empresa é 50% sim, sobre o material incluído. Sim. Certo? E normalmente a mão de obra ela inclui 20% de custo acima. Sim. Então mesmo que você dobre o aumento de custo de salário, você está aumentando de 20% para 40%. Não, porque a gente está falando de porcentagem, né? Sim, então a gente está dobrando 40% abaixo. Isso significa que a gente está passando de um custo, só para reduzir para real, né? De porcentagem para real, a gente está falando de uma mercadoria que custa R$100, R$50 de matéria bruta, R$20 de mão de obra, dando R$30 de lucro e R$20 de custo de mão de obra, tá ligado? Totalizando os R$100. Se a gente dobrar o custo de mão de obra, a mão de obra o custo total de produção daquela mercadoria vai para 90. Ainda tem R$10 de margem de lucro, certo? Ainda tem R$10 de lucro naquela mercadoria. Vou colocar para manter a mesma quantidade de lucro que o patrão tinha antes. A gente está precisando subir o valor da mercadoria de 100 para 130, 110 reais, 120 reais, desculpa. Concorda? Então você tem um aumento de salário de 100%, você dobrou o valor de salário e o aumento da mercadoria aumentou 30%. Não vale a pena? Só que aí acontece o seguinte, para mim e para você, que somos, por exemplo, CLT ou autônomo, que seja, é algo bacana. E para o empresário? O empresário continua tendo a mesma margem. Não, mas os custos dele não vai aumentar. Os custos dele, por exemplo, para aumentar a mão de obra, para repor essas horas que vai ser tirado. Eu acabei de te falar
que ele vai aumentar o custo, vai manter o mesmo lucro que ele tinha por produto vendido e a gente trabalha menos. Aí agora vamos para massa geral. Isso aí pode dar certo com algumas pessoas que tem esse subsídio para poder repor. Eu vou supor, um marreteiro aqui no trem. Se ele vende o almoço para comprar a janta. Eu tô falando numa escala. Mas eu acabei de falar, você pode aumentar o custo o valor que você cobra pelo seu produto. Mas aí você não acha que vai aumentar o desemprego também? Por quê? Porque que acontece? Se o empresário vai ter que repor, ele não vai ter que contratar mais gente, e isso não vai se tornar mais caro também para o empresário, por exemplo? Sim, mas o saldo é positivo. Mas você acha que o saldo é positivo? Claro. Aqui no Brasil? Acabei de falar a conta. Não, mas a gente vendo na teoria é uma coisa, agora na prática Tudo bem, mas aí o que você vê na prática tem que estar baseado em fatos. Você só achar, eu acho, por exemplo, não adianta nada. Por exemplo, a deputada Érica Hilton trouxe essa proposta. Sim. Só ela trouxe a proposta, eu também acho interessante. Eu também queria trabalhar 3 dias e descansar 4, trabalhar 4 e descansar 3. Seria ótimo. Só que na nossa conjuntura Brasil, eu acredito, eu não teria condições de folgar 3 dias, por exemplo. Eu não teria. Por quê? É justamente porque tenho 3 filhos pequenos, certo? E ainda minha esposa, ou seja, a renda que eu arrecadaria não daria para mim dar uma sustentabilidade plausível para minha família. Por isso que eu teria que mesmo salário. Não, mas por isso que eu teria que aumentar. É por isso que eu tenho que aumentar o trabalho. Por exemplo, eu sou sapateiro engraxate executivo, de passagem, ainda faço aplicativo no final de semana. E mesmo assim, ainda a gente fica um pouco apertado. Graças a Deus. E quem é teu chefe? Oi? Eu mesmo sou meu chefe. E quantos empregados você tem? Nenhum. Então não vai te influenciar nada na tua vida. Então, a minha vida. Eu tô entendendo. Escuta, na minha vida pode não influenciar nada. Mas eu tô falando uma massa geral. Então, mas eu tô pegando casos específicos. Não adianta generalizar e achar e colocar achismo. É que eu tô dizendo. Eu e você estamos bacana. Estamos bacana. Agora, o que eu tô dizendo é, no geral, numa massa geral. Por exemplo, inclusive a pessoa que recebe o Bolsa Família, por exemplo, ela vai continuar naquela margem ali, mas talvez tentando se sobreviver. Mas por quê? Porque o custo dela é alto, o custo das coisas é alto. Mas ela não tem empregado com a pessoa que está recebendo. Não, mas a gente vai Não, mas o que acontece, você vai no mercado para comprar algo, tá muito mais caro. Ou seja, aquilo que a pessoa ganha, por que a pessoa arruma outro emprego ou tem uma outra renda? Justamente porque aquilo que ela está ganhando não está sendo suficiente. Esse é o ponto que eu trago aqui. A suficiência. Entendi. Você entende? A gente está partindo do princípio que eu não estou falando. Só para finalizar, que senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu não estou partindo do pressuposto. Eu não estou partindo do pressuposto de nós ter folga e tranquilo. Eu também queria. O que eu tô trazendo aqui é a massa geral, se teria essas condições que talvez eu e você tenha.Esse é o ponto. Não, eu sei. Então, eu tô te entendendo. Olha só, mas vamos lá. Eu entendo que a massa geral, a população geral, não tô falando 5% da população. Não é isso. Tô falando a massa geral não tem essa condição de trabalhar 3, descansar 4, trabalhar 4, descansar 3. Não tem essa condição. Esse é o ponto. Por que não tem? Não faz sentido não ter. Você está dizendo que não tem para não ter e não tá baseando nisso nada. O que eu estou baseando é nos custos que essa pessoa vai ter. Mas eu acabei de falar dos custos. Então, mas na matemática é fácil, mas não é. Mas a matemática é sobre os custos. Por exemplo, a própria deputada trouxe lá a proposta sem nenhum embasamento. Esse nenhum embasamento. Ela escreveu a proposta baseada no VAT, que é então, mas eu sei, e da lei do trabalho. O jornalista perguntou para ela. Tem vários estudos. Então, o jornalista perguntou para ela qual é o seu embasamento. Ela literalmente não tinha embasamento. Ela não tinha, significa que a proposta dela é válida. Não estou dizendo que a proposta dela é válida. Eu estou dizendo que no Brasil, nós brasileiros, assim, a conjuntura brasileira, essa proposta, na minha opinião, é uma opinião. Igual você dá a sua opinião da minha. Né? Não, mas eu não tô dando a minha opinião. Eu tô fazendo conta e tô falando de tudo. Mas a opinião é que nem cada um tem o seu e normalmente pede. Eu tô trazendo aqui um fato e uma opinião que eu acredito que, no geral, não tem condição. Por exemplo... Então, mas em que você baseia a sua opinião? É só porque você eu baseio pela realidade dos fatos, pela realidade. Eu vou no mercado, basicamente...
semanalmente. Então eu vejo que o custo de vida do brasileiro é alto. Ou seja, Mas já tá alto hoje. Então já tá alto hoje. E vai ficar pior ainda se a pessoa não tiver como ter mais renda. Então, e se você tiver mais tempo se você estiver passando necessidade de conseguir um segundo trabalho, não vai valer a pena? Você não vai conseguir ter mais vontade? Então, mas aí é que tá. Mas a proposta é justamente essa. Por exemplo, se eu tenho 3 dias de folga, eu vou tentar trabalhar mais os outros 6 dias, igual eu falei pra você no começo. Consigo ganhar mais. Exato, eu consigo ganhar mais. Só que, aí que acontece, por esse aqui, eu entendi o seu ponto. Você é a favor e tá tudo certo. Eu aqui só estou colocando um ponto que, se você olhar para a massa geral, a proposta é inviável para a massa geral, Baseado em quê? Baseado nisso que eu falei para você. Não, você só falou que é inviável. Os custos vão aumentar, a inflação vai aumentar, tudo vai aumentar para poder repor aquilo. Eu entendo o teu ponto. Tá entendendo? Você está confundindo microeconomia com macroeconomia. Não, mas eu não posso olhar micro, eu tenho que olhar o Então, mas você contexto está olhando geral. micro. Não, eu tenho que olhar o contexto geral. Desculpa, perdão. Mas você está fazendo. Tipo assim, contexto geral é diferente de microeconomia. Microeconomia é quando você olha os custos do indivíduo. Entendi. O macroeconômico é quando você olha a relação dos custos e gastos dos indivíduos Sim. em relação a um ou outro. Quando a gente coloca esse saldo completo, o saldo é positivo. É positivo. Pode até, se você ver um aumento de custos localizado, pode ser. Isso se a gente negligenciar estudos aí passados que dizem que dá aumento de produtividade proporcional à redução à carga de trabalho com variações de pequenas horas de trabalho ao longo do dia. 2 horas por dia não é uma mudança significativa para ter uma perda de produtividade, porque as horas mais produtivas são iniciais, as pessoas vão estar mais descansadas. Maravilha. Aí, a gente está colocando esse aumento de custo, e mesmo que eu te fiz a conta falando em valor. Exato. E eu coloquei a conta para você baseando que não tem perda, não tem aumento nenhuma de produtividade. É porque eu quis achar uma pessoa, e eu achei uma pessoa inteligente e que conhece os fatos. Justamente porque esse é meu primeiro vídeo. Estou começando a fazer esse trabalho, né? Então o que acontece? Na verdade, o que acontece é o seguinte: por que eu tô trazendo isso? Assim, é uma opinião. Eu sou um cidadão qualquer, igual qualquer um. Então, o que eu estou trazendo aqui é justamente para ver o que a população pensa. Ou seja, talvez aqui no trem. Então, mas tu já começou teu vídeo falando que era contra e que não fazia sentido e que até o menos Não, eu sou contra. Eu sou contra por quê? Não, então você está vendo convencer as pessoas que não é legal. Não, estou convencendo. Eu tô trazendo um ponto e as pessoas dão opinião. Então você deu a sua e você concorda com esse ponto, certo? É da deputada. De diminuir a carga horária de trabalho. Então tá tudo certo. Na verdade, é só uma reparação histórica, né? A gente já tem trabalhado há muitos anos mais do que necessário. Mas e o lucro está indo muito mais para os empregadores do que para a gente. Então, mas aí nós vamos entrar já em outro assunto que não é o assunto. Beleza? Mas eu gostei bastante de bater o papo com você. Qual é o seu nome? Rafael. Posso colocar no YouTube o vídeo? Claro. Posso colocar? Então, maravilha. Achei uma pessoa aqui que, graças a Deus, concordou com a deputada. É isso. Se eu for perguntar para mais pessoas aqui, eu não quero perguntar mais, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Beleza? Já vou descer na próxima estação. Deus abençoe aí. Obrigadão. Qual é o seu nome, amigo? Max. Max. Vulgo Max. Depois você vai lá no meu canal lá. Max, a verdade do jogo.